Muito bem, é o seguinte, o STF retomou nessa quarta-feira o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado para deputados federais e senadores. O caso estava parado desde novembro do ano passado, quando o ministro Dias Toffoli pediu vista. 7 ministros já concordaram com a tese do ministro Luiz Roberto Barroso de que o foro privilegiado deve ser limitado aos crimes praticados no exercício do mandato e em função do cargo. O ministro Alexandre de Moraes também concorda com a restrição do foro, mas em menor extensão. Para ele, a prerrogativa deveria valer para crimes cometidos a partir da diplomação dos parlamentares, independentemente de terem relação ou não com o cargo. 3 ministros votaram por foro para todos os crimes cometidos durante o mandato. Toffoli foi o primeiro a votar hoje, ele seguiu o entendimento de Alexandre de Moraes. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o voto de Moraes e Toffoli. O julgamento foi suspenso, faltando apenas o voto do ministro Gilmar Mendes. O Toffoli, o Lewandowski e provavelmente o Gilmar Mendes, Augusto, eles eram contra a restrição do foro privilegiado. Acontece que eles já tinham perdido e aí eles acabaram seguindo o entendimento do Alexandre de Moraes, que faz uma restrição mais branda, porque diz que a partir da diplomação todos os crimes serão julgados pelo STF. Isso, o Toffoli fez um voto bastante longo e argumentou durante muito tempo que seria um critério mais objetivo, um critério temporal. A partir da diplomação, todos os crimes cometidos, independentemente se é crime comum ou se é crime relativo ao exercício do mandato, se mantêm sendo julgados pelo STF. Isso porque poderia haver crimes, eu assisti ao julgamento, segundo o Toffoli, que poderiam gerar uma discussão sobre ter ou não relação com o cargo. Por exemplo, um monte de gente começa a protestar na porta do gabinete de um parlamentar, o parlamentar se revolta, dá um soco em alguém, lesão corporal. E aí, é um crime comum ou é um crime que tem a ver com o cargo, porque, sei lá, estava havendo um protesto contra um ato do parlamentar. Então, tem vários casos, eu estou citando um exemplo absolutamente de cabeça, não sei nem se ele cabe a essa questão, mas haveria, segundo ele, vários crimes que poderiam gerar essa discussão. E aí ele citou doutrinadores que dizem que a norma deve ser mais objetiva e tal, e deu toda essa argumentação técnica, mas a verdade, Augusto, é a seguinte, para não haver qualquer discussão, talvez o melhor fosse acabar de vez com o foro privilegiado. Inteiramente a favor, acaba de vez para não dar a seguinte confusão. Vou dar um exemplo também pensado ao acaso, mas acho que muito pertinente como o teu. Digamos que o candidato à reeleição, Vadir Damus, ele de novo não passe da vaga de suplente. Aí ele mata o titular para assumir o cargo dele. Ele vai ter foro privilegiado ou não? É assassinato. É só uma hipótese. Não pode o Vadir Damus achar que eu estou acusando de assassinato, nada. Eu só estou levantando uma hipótese como ele levanta várias. Isso aí é crime que merece foro privilegiado, é o Supremo que tem que julgar caso de assassinato. Só dá confusão. Acaba logo com isso. Acaba com o foro privilegiado. Acaba com o foro privilegiado de juízes, inclusive, como propõe o Sérgio Moro. É isso aí. O ideal seria que essa discussão estivesse sendo travada no Congresso Nacional, Sim. Porque o ideal, obviamente, não é que o Supremo legisle, nem se meta a fazer esse tipo de coisa. Mas o Congresso Nacional não resolve nada, teve um período aí para fazer isso, não fez, aí depois veio a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, que impede a votação de propostas de emenda à Constituição, as PECs. Então, quer dizer, nesse momento não dá para avançar nessa restrição do foro, ou até o projeto pelo fim do foro privilegiado no Congresso, e o Supremo, mais uma vez, está colocando o bedelho aí nesse tema, com toda a confusão decorrente dele. Então, Gilmar Mendes está se metendo no voto de todos os outros ministros, tanto que a sessão se prolongou e a Carmen Lúcia interrompeu, vai voltar amanhã a partir das 14 horas. Agora, eu estava comentando ao vivo, em tempo real, no Twitter, e eu queria chamar a atenção para alguns comentários do próprio Dias Toffoli sobre o foro privilegiado. Por exemplo, ele disse o seguinte, Augusto, não se trata de privilégio. Pelo contrário, quem tem foro tem menos instâncias recursais.
Quer dizer, quando você é processado, julgado no STF, e o STF manda você para cadeia, que é um negócio que não acontece nunca, não tem direito mais a recurso, porque já é a última instância. É isso que ele está querendo dizer, tem menos instâncias recursais. Mas quem tem foro privilegiado, na verdade, hoje, tem Toffoli, tem Gilmar Mendes, tem Ricardo Lewandowski, que equivalem a 300 instâncias recursais. Muito simples, porque o sonho de todo o resto é ser julgado pelo Supremo. Por que o Supremo não condena ninguém? Claro que é uma boa você ser julgado pelos clementes juízes do Supremo, para dizer o mínimo. Todo mundo quer ser julgado lá. Por quê? Que não condena ninguém que tem bom advogado ou bons amigos. Pois é, o Toffoli deu o maior discurso, Augusto, tentando convencer as pessoas de que o STF não garante a impunidade, não imagina. Eu quero lembrar aqui que o Toffoli é o ministro que mandou soltar o Paulo Bernardo, o maridão da Gleisi, que agora foi denunciado de novo pela Raquel Dodge, ajudou a soltar o José Dirceu. A prisão preventiva do José Dirceu foi revogada pela segunda turma com voto do Toffoli, do Gilmar e do Lewandowski. Ele votou a favor dos habeas corpus do Lula e do Antônio Palocci e ainda votou contra a prisão em segunda instância. E é esse que fica dando discurso. Os trechos da delação da Odebrecht que tem a ver com o processo, os processos que a Curitiba está julgando. Pois é, e ele ainda soltou a frase assim, quando a imprensa... Ele estava revoltado com a imprensa hoje, o Dias Toffoli. E aí ele disse sempre, né? Quando a imprensa diz que a Polícia Federal prendeu porque um juiz mandou. Tipo, a Polícia Federal não vai lá prender ninguém sem a ordem de um juiz. Só que faltou dizer, Augusto, que é um juiz de primeira instância ou de segunda instância, porque os do STF, principalmente na Lava Jato, não mandaram prender ninguém até hoje. Não condenaram ninguém. A gente comentou aqui nesse programa que o primeiro caso vai ser julgado agora, do deputado Nelson Meller, a Gleisi Hoffmann deve ser a segunda. O STF só mandou soltar. Sim, sobretudo a segunda turma, que pertence ao Toffoli. Ele não tem a menor autoridade para falar sobre esse assunto e sobre os outros também. Exatamente. E o incômodo dele com a imprensa livre é tão grande que ele fez questão de frisar que só existe imprensa livre porque o STF permite. Ele falou, é uma generosidade. Generosidade, liberdade de imprensa agradece, penhorada. Muito obrigado, ministro Toffoli. E ele criticou a imprensa também, praticamente por não ter antecipado o desabamento do prédio em São Paulo. Isso a imprensa não faz, não denuncia. Ora, quem é que denuncia a invasão? Quem é que critica os líderes desses movimentos, como a gente faz nesse programa há tanto tempo? São os jornalistas de verdade. E o Toffoli está lá, irritado com a imprensa, porque a imprensa o critica por votar a favor dos membros do partido que o nomeou para o STF. Por uma grande coincidência. Não existe coincidência quando as decisões são todas tomadas para o mesmo lado, né, Augusto? A gente até nem tem tempo para falar tudo sobre o Toffoli, né? Que merece. Mas a gente vai arrumar, sim. A gente vai arrumar tempo e estamos aqui e disposição nunca nos faltou. Exatamente. E eu quero só lembrar que essa restrição do foro privilegiado tem que vir acompanhada da manutenção da prisão em segunda instância, porque assim a justiça anda mais rápido. Porque se começar os parlamentares a perderem o foro, descerem para a primeira instância, e aí o trânsito em julgado for só depois da última instância, no quarta instância, no STF, ou da quinta e da sexta instância, que eles estavam querendo inventar dentro do próprio Supremo, quer dizer, quando o plenário revisa a decisão da turma, quando depois tem direito a recurso à decisão do plenário, aí é mais tempo ainda que o político ganha. Quer dizer, o caso dele desce, depois sobe tudo de novo. Não, para haver justiça mais célere, tem que perder o foro, ser julgado severamente e rapidamente pelos tribunais de primeira e segunda instância e ser preso na segunda instância. Quer dizer, tira o STF do meio do caminho, que a coisa anda mais depressa. Boa noite, Zé Maria Trindade, finalmente na linha com a gente. O que você achou desse julgamento da restrição do foro? Salve, Augusto, salve, Felipe. Olha, é o seguinte, o voto do ministro Dias Toffoli foi demorado, escrito ali, preparado por outras mãos, e você viu que ele teve dificuldades para ler tudo, né? A ideia, o fundamento do voto do Dias Toffoli é o seguinte: não venha criticar o Supremo, e ele tem razão, porque antes, para o Supremo julgar um parlamentar, precisava que o Congresso autorizasse. Isso até recente, até 2001. Veja bem que no ano 2000, o Delbrando Pascoal, que é o rapaz da motosserra que nós já comentamos aqui, cerrou um desafeto, né? Exato. E os deputados cassaram o mandato dele, mas não autorizaram o Supremo a julgá-lo. É verdade, mas mudou. E de lá para cá, o Supremo não se adaptou e não caiu na real.
Veja bem, não é à toa que todos desconfiam dos julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Felipe Augusto, eu estou entendendo que o Supremo está aprendendo a responsabilidade de ser ministro, né? Está mudando um pouco. Ainda existem alguns resistentes, como, por exemplo, o Toffoli, o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski. Mas, olha, a tese é a seguinte, de que o Supremo julga com rigor. Isso não é verdade. É, sim, um privilégio, não é por prerrogativa de foro esse nome. É um privilégio, tanto é privilégio que só alguns têm direito. Outra história, o Supremo quer deixar apenas para deputados e senadores. Não, deve levar a todos, inclusive juízes, procuradores, todos devem ser julgados em todas as instâncias. Agora, veja bem, amanhã, na conclusão que deve acontecer amanhã, os ministros do Supremo vão decidir se os processos que estão aqui no Supremo vão continuar ou se descem. Aí será um julgamento talvez até mais importante do que esse, viu? De qualquer forma, até agora é um avanço que houve, né? Quer dizer, já sim. começou, pelo começo. Menos, começou restringir. A ser podado, né? O foro privilegiado. Já é alguma coisa, mas nós precisamos avançar muito mais. É isso aí. O Gilmar Mendes fica tocando nessa tecla, né, Zé Maria, de que não se deve se restringir aos parlamentares esse novo entendimento, mas sim também aos procuradores de justiça. Agora ele fala de um jeito, parece que os procuradores estão querendo manter o foro privilegiado. E os procuradores da Lava Jato, esses que têm mais visibilidade nacional, como o Deltan Dallagnol, por exemplo, ele fala, não sei por que eu tenho foro privilegiado, eu abro mão do meu foro privilegiado, eu acho um absurdo eu ter o foro privilegiado. Então é importante fazer esse registro. Outro registro que eu queria fazer é do Ricardo Lewandowski, que ficou também dizendo que não existe qualquer privilégio para quem é julgado pelo STF, não há qualquer vantagem ou qualquer privilégio, disse o Lewandowski. É o mundo paralelo do Ricardo Lewandowski, que sempre está do lado dos petistas nos principais julgamentos. E ele disse também que se preocupa, olha só, é bom pegar esse pessoal na contradição, né? Se preocupa com reviravolta jurisprudencial de tal envergadura. Logo ele, que é favorável à mudança do entendimento de que condenados em segunda instância devem ser presos. Quer dizer, Augusto, argumenta uma coisa para outra, argumenta outra para outro caso. Defendem uma tese agora, defendem outra daqui a um ano, argumentam em torno do mesmo tema, eles conseguem defender teses opostas simultaneamente, aí não dá. Olha, Felipe, esse julgamento já dura quase 2 anos. Houve dois pedidos de vista. Esse segundo pedido de vista foi do Dias Toffoli, por isso é que ele que trouxe ao plenário o assunto, né? 2 anos discutindo esse assunto. Agora, é uma reinterpretação da Constituição, como deve ser. Por exemplo, nos Estados Unidos, que a Constituição ela é bem mínima, né? Então, como é muito difícil fazer uma reforma constitucional, uma emenda, é comum a Suprema Corte fazer uma adaptação. E esta é uma adaptação que já vem atrasada. Veja bem, mais de 80% dos brasileiros não concordam com o foro privilegiado. Mais de 80%, eu acho que 87%. Não concordam com o foro privilegiado. Então é preciso mudar. E veja bem, o Dias Toffoli pediu vista e houve uma chance muito grande para a Câmara dos Deputados votar o projeto do senador Álvaro Dias, que foi aprovado no Senado e que depende da Câmara. Esse sim é bom, porque acaba com o foro privilegiado e deixa apenas para a presidência da República, vice-presidência, presidentes Câmara, Senado e Supremo, ou seja, os presidentes de poderes. Hoje são 137 mil cargos com foro privilegiado.